Viver em outro mundo. Capítulo 53. Pode ser a verdade. Zal caiu no chão. Porque nossos esforços devem ser em vão. Gren deu um tapinha no ombro de Zal. Não, mestre. Fique tranquilo, encontraremos uma maneira de resolver este assunto. O rosto de Zal ainda não parecia bom. Ele tocou o chão e disse, não, você não entende. Um pedaço de terra tão grande, eu planejava melhorá-lo lentamente para a agricultura, mas agora parece que esse plano nunca seria implementado. Zal se levantou com um olhar de frustração. Desta vez o golpe foi realmente muito forte. Ele simplesmente não poderia transformar uma área tão grande de terra em um curto período de tempo. Se essas bestas espirituais vierem antes que ele complete a transformação, então todos os seus esforços não darão em nada. Mesmo que ele completasse a transformação e aquelas bestas espirituais aparecessem, isso também equivaleria a ele fazer um trabalho inútil. Gren não sabia como confortar Zal. Obviamente, depois de encontrar tal situação, seria difícil fazer seu coração se sentir melhor. Zal olhou para o deserto negro e suspirou. Ele se virou e caminhou em direção à montanha, mas não deu 2 passos antes de parar e murmurar, não, isso parece certo. Justo quando Merin e Gren estavam prestes a seguir Zal, Gren ficou intrigado quando ele parou. Mestre, o que há de errado? Zal apontou para a montanha. Vovô Gren, o que você vê naquela montanha? Gren olhou para a montanha e franziu a testa. Eu só vejo ervas daninhas. Ah, espere, como pode haver ervas daninhas na montanha quando as bestas espirituais fazem solo preto com suas toxinas? Como o solo na montanha pode não ser afetado? Merin também refletiu sobre essa questão. Ela parecia confusa pensando em como as bestas espirituais pisavam nas ervas daninhas, mas depois de alguns dias de recuperação, elas simplesmente apareciam novamente. Eles eram realmente durões com uma vitalidade tenaz. Vendo as ervas daninhas com vitalidade restaurada, Zal sentiu que algo estava errado. Se o deserto negro estivesse realmente contaminado pelo toque daquelas bestas espirituais, então seria impossível para qualquer coisa crescer na montanha. Olhando para o pedaço de terra negra, Zal murmurou. Não, mas se não é por ter sido tocado pelas toxinas das bestas espirituais, então o que é? Gren e Merin também se viraram para olhar a terra negra, vendo até onde ela se estendia até o fim. Originalmente, Merin sentiu que sua resposta estava certa, mas agora que ela viu aquelas ervas daninhas da montanha, ela sabia que era a resposta errada. Zal andou em círculo, tentando descobrir por que a terra se tornou assim, e sem pensar ele acabou na beira do fosso, onde inconscientemente parou, vendo o fosso verde enquanto estava atordoado. Merin e Gren viram Zal parado imóvel junto ao fosso e ficaram um pouco nervosos imaginando o que estava acontecendo com Zal. Zal então bateu palmas com força. Acho que entendi. Mestre, no que você está pensando? Verde ficou surpreso. Zal apontou para o fosso. A água está fluindo, mas ainda é verde. Ou seja, o lago subterrâneo de onde vem a água deve ter sido contaminado pelas bestas espirituais. Mas por que essas bestas espirituais deveriam ir para lá? Não há nada para comer lá. Então eu acho que o propósito das bestas espirituais irem para o lago é provavelmente tomar um banho. Um banho? Gren e Merin não puderam deixar de dizer. Ambos lançaram olhares estranhos a Zal, pensando que ele estava frenético. O mestre deve estar perturbado, disse Merin rapidamente. Zal se virou e olhou para Merin. O quê? Vovó Merin não acredita no que eu disse. Mestre, essas bestas espirituais vieram do pântano de Carniça. É um lugar pantanoso onde não há escassez de água. Porque eles vieram aqui para tomar banho. Zal estalou os dedos. Este é o problema. Embora o pântano de Carniça tenha água, essa água é tóxica. Como você disse antes, o ar lá é tóxico, então como a água pode não ser tóxica? Eles não usariam essa água para tomar banho. Acho que eles devem estar procurando água limpa para tomar banho. Ouvindo o que Zal disse, Gren e Merin nunca pensaram sobre isso. Zal olhou para os dois. A razão pela qual esta terra ficou preta está provavelmente relacionada a essas bestas espirituais. Essas criaturas vieram do pântano Carniça, onde tudo, incluindo o ar e a água, é tóxico. Talvez até o veneno seja demais para essas bestas espirituais. Então eles provavelmente irão para o deserto negro, aqui, e tentarão expulsar o excesso de toxinas de seus corpos. Isso fará lentamente o deserto negro alcançar seu estado atual.
O que Zhao disse fazia cada vez mais sentido para Gren e Merin. Mas Gren franziu a testa. Mas mesmo se pudermos nos desintoxicar, quando as bestas espirituais saírem do pântano carniça com alta frequência, não estaríamos ainda em apuros. Ao ouvir o que Gren disse, o olhar de excitação de Zhao desapareceu. Lembrou-se de que, mesmo que descobrisse uma possível verdade, ainda não havia encontrado uma solução. Zhao respirou fundo e olhou para o deserto negro. Não podemos continuar nos preocupando com isso, já que já aconteceu. Se houver uma solução, vamos pensar nisso eventualmente. Dito isto, ele caminhou em direção à montanha. Gren e Merin deram uma última olhada no deserto negro com um suspiro, antes de seguirem atrás de Zhao. Eles estavam com medo de que pudesse haver bestas espirituais ao redor do lago subterrâneo, então seria perigoso para Zhao. Os três chegaram à entrada das minas. Antes que Zhao pudesse entrar, Merin o puxou de lado. Mestre, deixe Gren dar uma olhada primeiro. Zhao relutantemente parou, mas logo a voz de Gren pôde ser ouvida vindo de dentro. Mestre, Merin, entrem. Não há bestas espirituais aqui. Zhao e Merin entraram nas minas e finalmente chegaram ao lago subterrâneo onde Gren estava, olhando para o lago em transe. Merin imediatamente usou um feitiço de iluminação. Agora os três podiam ver claramente a situação do lago. O lago estava verde. Era de um verde mais profundo que o fosso. Zhao suspirou. Com um lago tão bom, eu odeio quando vocês tomam banho nele. Com essas palavras, ele abriu um buraco e a água espacial derramou-se no lago. Mas Zhao não achava que, no momento em que a água espacial entrasse no lago, induziria algo como uma reação química. Do ponto de contato, o efeito de desintoxicação moveu-se em alta velocidade em direção ao centro do lago e depois para além de onde Zhao podia ver. Zhao ficou atordoado. Embora suspeitassem que o espaço pudesse resolver o veneno da água, não foi muito rápido. De onde a água fluiu para fora deste lago, ele também reagiria tão rápido. Zhao ainda estava incerto. Eu não sei se a água ainda contém toxinas, vovó Merin. Você pode olhar e ver. Como Merin era uma poderosa maga da água, esse tipo de coisa estava dentro de suas habilidades. Merin assentiu. Ela estendeu a mão para o lago e sussurrou um feitiço. Um grupo de luz azul saiu de sua mão, como um céu cheio de estrelas. Então eles desapareceram no lago. Eventualmente, as luzes azuis foram reunidas nas mãos de Merin, então elas desapareceram lentamente. Merin abriu os olhos com uma expressão de choque. Isso é incrível. Todas as toxinas desapareceram. Não sobrou nada. Zhao disse imediatamente, vamos voltar ao castelo e ver. O trio imediatamente saiu das minas. Assim que saíram da entrada, puderam ver a fumaça subindo do castelo. Evidentemente, Meg estava fazendo seu trabalho. Assim que chegaram ao castelo, viram que Meg estava incendiando parte do lixo, que eles jogaram para fora do castelo. Depois de ver isso, Zhao caminhou rapidamente até o fosso e, com certeza, a água estava limpa. Todo o verde havia desaparecido completamente. Mas Zhao ainda não estava tranquilo. Ele disse a Merin para fazer uma bolha de água flutuar, e então ele trouxe para seu espaço para ver se ainda era venenoso. A voz veio e lhe disse que a água estava completamente limpa de compostos tóxicos. Depois de esperar até que Meg jogou fora todo o lixo, Merin magicamente usou a água para limpar o castelo. Uma vez feito, o castelo estava finalmente habitável novamente. Viver em outro mundo. Capítulo 54. Uma muda. Embora o castelo estivesse limpo novamente, não estava molhado, principalmente graças ao controle de Merin sobre a água. Ela era uma maga da água de 8º nível, seu controle era perfeito. A água apenas lavou a sujeira até que o castelo estava praticamente brilhando, e então não restou nada além de um pouco de vapor da água depois que ela terminou. Depois que Merin limpou o castelo, Zhao imediatamente tirou os suprimentos de seu espaço, junto com alguns talos de milho para a cozinha e os escravos. Afinal, eles precisavam dessas coisas para viver. Uma vez que essas coisas foram retiradas, Zhao deixou Meg para terminar de limpar o castelo, enquanto ele levou Merin para verificar o vale. Ele queria ver se o vale também se tornava o mesmo que o resto do deserto negro. Gren também queria olhar para o vale com Zhao. Se não estivesse contaminado, seria considerado uma boa fonte para o cultivo de alimentos. Merin usou seus feitiços de água para trazê-lo sobre o lago e direto para o vale. O coração de Zhao estava perturbado.
Ele temia que o vale não fosse diferente do resto do deserto negro. Assim que chegaram ao vale, Zhao ficou em silêncio. Foi como ele esperava. A terra no vale que ele melhorou voltou ao seu aspecto original. Mas enquanto olhava para o vale, descobriu um problema. Não havia pegadas. Não havia nenhuma indicação de que alguma coisa tinha estado nesta terra. Se as bestas espirituais não estiveram aqui, então como a terra pode se tornar assim? Zhao ficou intrigado. Ao lado dele, Gren suspirou. Se não há pegadas, então parece que aquelas bestas espirituais voadoras estavam aqui, espalhando seu veneno. Ouvindo o que Gren disse, Zhao olhou para a montanha e viu alguns pontos pretos aqui e ali. Realmente parecia que Gren estava certo, que era por causa das toxinas das bestas espirituais voadoras. Zhao sentiu-se deprimido. Eles não apenas tiveram que lidar com bestas espirituais no chão, mas também tiveram que lidar com os que voavam no céu. Nesse momento, enquanto vasculhava o chão, Meirin gritou de repente. Ah, mestre, venha ver. Zhao e Gren não sabiam com que Meirin estava tão animada, então eles correram e ficaram chocados com o que ela mostrou. Na frente deles havia uma muda. Uma pequena muda de milho. Na frente de seus olhos estava uma pequena muda, mas não se esqueça que esta terra foi transformada em terra preta, então vê-la crescer, não foi estranho? Olhando para essas mudas, Zhao ficou intrigado. Como poderia crescer quando a terra se tornou assim? Meirin e Gren não sabiam como responder, também não entendiam por quê. Zhao arranhou o chão ao redor da muda e descobriu que, mesmo que a superfície tivesse se transformado em solo preto, as raízes da muda estavam sendo nutridas pela terra fértil. As raízes eram muito resistentes, permitindo que ela crescesse. Olhando para essas mudas, Zhao se lembrou de algo de sua vida passada, quando viu sementes de milho em áreas rurais. Ele ficou chocado ao descobrir que aquelas sementes de milho eram rosa, e não a cor dourada que ele esperava. Pensando que era estranho, ele questionou as pessoas sobre isso, e elas riram porque, é claro, as sementes de milho não eram rosas. A razão pela qual eles eram dessa cor era porque eram sementes de milho tratadas. No norte, por causa do clima e das minhocas, era difícil plantar milho. Então eles precisavam tratar as sementes de milho com pesticidas para ajudá-las a brotar e sobreviver até que se transformassem em mudas. Crescer em um ambiente tão difícil lembrou Zhao dessa situação. Claro, ele não estava pensando em usar pesticidas e matar insetos. Ele estava pensando em molhar essas mudas com água espacial para ajudá-las a crescer. Ele queria ver se o milho poderia crescer sem melhoria da terra, porque agora a água espacial tinha capacidade de desintoxicação. Gren e Meirin estavam parados ali, imóveis, olhando para as mudas. Eles ficaram muito surpresos, pensando que veriam uma catástrofe com todo o milho plantado sendo destruído. Nunca esperaram que as sementes de milho sobrevivessem. Zhao deu um tapinha na terra e se levantou. Vovô Gren, vovó Meirin, depois que voltarmos e resolvermos as coisas, podemos usar a água espacial nessas pequenas mudas. Como a água espacial pode desintoxicar, talvez também possa melhorar a terra. A taxa de sucesso pode ser baixa, mas se é bem sucedido, podemos fazê-lo muitas vezes em um dia. Meirin ficou surpresa. Mestre, você não disse que só poderia melhorar um mu de terra por dia. Certamente, o espaço especificou que não poderíamos fazer tanto melhoramento da terra, mas nunca disse nada sobre apenas usar a água espacial. Vamos precisar de mais terra para testar, e eu tenho muito milho no meu celeiro que poderíamos usar como sementes de milho. Vamos tentar para ver se conseguimos ou não. Antes que Meirin pudesse falar, Gren acenou com a cabeça e disse, mestre, esta é uma boa ideia, mas vamos ficar sem água espacial? Zhao riu. Isso não deveria ser o caso. Quando tantos de nós estávamos vivendo dentro do espaço, bebíamos água todos os dias. A quantidade de água que todos bebiam por dia certamente não era uma quantidade pequena, mas você viu se havia menos água espacial? Realmente não houve nenhuma diminuição, lembrou Gren. Isso é realmente ótimo, mestre. Mas ainda acho que devemos primeiro enviar os rabanetes para Marquet Company. Então podemos começar a cultivar sementes de frutas oleaginosas e sementes de alfafa na montanha. Uma vez que encharcamos com água espacial, podemos lentamente mudar a terra da montanha para encurtar o período de crescimento das árvores frutíferas. Uma vez que tenhamos uma boa colheita, podemos ter uma renda fixa.
Zhao assentiu. Sim, devemos fazer isso. Mas estou um pouco preocupado que, quando formos entregar os rabanetes, o que acontecerá com as pessoas no castelo quando sairmos? Se essas bestas espirituais atacarem, elas serão incapazes de resistir. Verde riu. Mestre, com o que você está se preocupando? Podemos apenas levar todos conosco para dentro do espaço. Zhao pensou por um momento e depois sorriu. Ele se esqueceu disso. Com seu espaço, ele poderia simplesmente levar todos com ele. Afinal, proteger a todos era o mais importante. Esta é uma boa ideia. Meirin assentiu. Além disso, não devemos disfarçar o quão danificado o castelo parece. As pessoas no continente já sabem sobre o desastre com as bestas espirituais invadindo o deserto negro. Então se eles enviarem alguém para ver, seria como se estivéssemos fingindo de morto. Talvez no futuro não precisemos nos preocupar com esses caras. Temo que não seja tão fácil já que você acabou de limpar o castelo, disse Gren. Se alguém olhar para ele, temo que não possamos escondê-lo por muito tempo. Uma vez que saímos, só podemos ficar longe por um curto período de tempo. Então a única coisa que devemos fazer é vender os rabanetes. Meirin deu um sorriso irônico. Ela nunca pensou que seria um erro limpar muito rápido. Bem, então devemos ir o mais rápido possível, e não sermos descobertos por esses caras, disse Zhao. Então mestre, devemos voltar e começar imediatamente. Há muitas coisas que precisam ser feitas. Viver em outro mundo. Capítulo 55. Mago Negro. Quando Zhao voltou ao castelo, ele disse a Meg para fazer a preparação necessária. Em 2 dias, eles iriam para o ducado de Purcell com todos. Na verdade, esta preparação foi muito simples. Eles poderiam simplesmente colocar tudo o que precisavam no espaço. Os escravos já haviam estado no espaço antes, então estavam prontos e dispostos a entrar quando fossem informados. 2 dias depois, todos foram para o espaço. No entanto, Zhao não entrou. Ele estava do lado de fora com Gren. Gren, se estivesse viajando sozinho, poderia ir muito rápido. Mas como Zhao iria com ele desta vez, eles naturalmente se moveria mais devagar. Felizmente, Zhao tirou um dos mortos-vivos do espaço, e agora ele e Gren estavam ao caminho, montados em Alien. Embora Gren fosse rápido, ele ainda se cansava, enquanto um morto-vivo poderia continuar como uma máquina de movimento perpétuo. Deve-se dizer que o deserto negro era realmente enorme. A velocidade deles não era lenta, e eles estavam se movendo dia e noite, mas levariam mais 3 dias para que pudessem ver o perímetro externo do deserto negro. Felizmente, a linha era grande o suficiente para Zhao simplesmente cobrir suas costas com tábuas de madeira para fazer uma cama, como transformar os mortos-vivos em um carro. Agora mesmo eles estavam descendo uma estrada pavimentada com lajes de pedra e, embora estivesse desgastada, ainda era plana, o que mostrava a habilidade soberba dos anões. Essa estrada era usada pelos anões para movimentar um grande número de minérios de ferro, juntamente com uma grande variedade de produtos de ferro, para serem vendidos a todo o continente. Mas como todo o minério de ferro foi extraído, e nenhum aventureiro tentou conquistar o pântano da carniça, ninguém mais usa essa estrada. Se não fosse pelo fato de que a grama não crescia aqui, simplesmente não haveria estrada. 3 dias depois, Zhao finalmente viu o perímetro externo do deserto negro. Ao longe, ele podia ver algo verde, o que fez seu espírito subir. Gren também ficou aliviado. Para ser honesto, ele gostaria de uma mudança de cenário. Ver o solo preto sem fim era uma espécie de tortura. Ao longo da jornada, eles e Zhao conversaram cada vez menos, especialmente no último meio-dia, quando nem trocaram uma palavra. Os dois ficaram ali sentados, olhando para o solo preto sem fim, como se suas almas tivessem sido sugadas. Então imagine o que aconteceria quando seus olhos de repente vissem algo verde. Mesmo que tenha sido um pouco, teve um impacto enorme. Zhao gritou, como se quisesse fugir. Verde riu. Mestre, este é o perímetro externo. Lá está o ducado Purcell. Se formos mais longe, estaremos deixando o território do clã Buda. Pelo que Gren disse, Zhao assentiu e se virou para olhar toda aquela terra negra. A terra era dele, mas não lhe trazia um humor feliz. Ver a terra sem fim que não podia ser plantada fazia parecer que suas ideias não eram viáveis. Lentamente, eles viram mais e mais manchas verdes.
Zhao então avistou montanhas maiores e com muito mais árvores do que a montanha de ferro perto de seu castelo. Ele ficou chocado quando viu essas montanhas íngremes, o que fazia a montanha de ferro parecer suave. Gren notou a expressão no rosto de Zhao e sorriu. Acho que o mestre não esperava que as montanhas aqui fossem tão altas e íngremes. Zhao assentiu, então Gren continuou. Na verdade, isso não é surpreendente. Mesmo que não seja o lugar mais alto, definitivamente não é o mais curto. Comparativamente falando, eles são mais altos do que o próximo ao nosso castelo. Eles então viram um vale, com centenas de metros de largura, à distância. Era a única saída para o deserto negro. Enquanto passassem por lá, entrariam no território do Ducado de Purcell. Verde apontou para o vale. Aquele lugar já foi chamado de Ironstrian Valley. Todo o ferro flui por lá. Mas desde que não havia mais ferro saindo, as pessoas lentamente esqueceram o nome desse lugar, e acabou se tornando conhecido como Vale Esquecido. No Vale Esquecido, há uma fortaleza chamada Montenegro. Ela foi projetada para evitar que qualquer surto massivo de bestas espirituais atravesse o Vale Esquecido e entre no Ducado Purcell. É estranho dizer que essas bestas espirituais nunca saíram do Deserto Negro. Então a fortaleza lentamente se transformou em um paraíso para os aventureiros. Eles eram arriscados, e embora o pântano carniça fosse muito arriscado, eles ainda podiam caçar bestas espirituais por aqui. Zhao assentiu. Então como vamos passar por isso sem sermos descobertos? Verde sorriu levemente. Mestre, não precisa se preocupar. Mais tarde, iremos direto para as montanhas de Forgotten Valley. E então irei para Montenegro e comprarei algumas roupas para você. Já que você pode usar esses mortos-vivos, você terá que se vestir como um mago negro. Os magos negros eram na verdade termos gerais para aqueles que aprendiam magia negra, magia de veneno, magia de sangue e outros atributos relacionados à escuridão. Mas mesmo que este mundo fosse repelido por magos negros, ainda respeitava o poder. Contanto que você tenha força, independentemente de quais habilidades, você será aceito. Os magos negros eram pessoas que ninguém queria provocar, provavelmente porque eles poderiam ter aprendido esse tipo de magia por um motivo muito sombrio, e seus personagens eram um tanto sombrios. Se você mexer com eles, eles podem não atacá-lo no local, mas eles definitivamente farão você pagar um dia. Se lhe perguntassem quem tinha a posição mais alta neste mundo, alguns poderiam responder que eram os nobres ou a realeza, mas era inegável que o status dos magos certamente não era baixo. Um mago poderoso encontrará cortesia em qualquer império. Talvez não houvesse mais um clã Buda se eles não tivessem um mago poderoso como Merin. No entanto, mesmo que ninguém quisesse ofender um mago negro, ninguém queria recebê-los. A maioria das pessoas não desejava entrar em contato com um mago negro. Gren queria fazer Zhao parecer um mago negro como uma proteção adicional, pois impediria as pessoas de descobrir a identidade de Zhao. A compreensão de Zhao sobre este mundo era muito pequena, então ele não discutiu com Gren e apenas acenou com a cabeça. Arrume você, vovô Gren. Eu raramente saí de casa, então não sei o que fazer. Eu vou ouvir você. Verde assentiu. O que eles estavam fazendo estava relacionado à sobrevivência do clã Buda. Ninguém poderia descobrir sua identidade enquanto eles vendiam os rabanetes, caso contrário o clã Buda estaria em apuros. O clã Buda era odiado pelo Império Aksu, que daria um golpe impiedoso se descobrisse essa transação. Foi justamente por isso que Gren teve que ser mais cuidadoso. Mesmo que ele não soubesse que Adam foi substituído por Zhao, ele faria tudo o que pudesse para não deixar Zhao ser morto. Como Zhao iria governar todo o clã Buda, Gren queria que ele entendesse melhor o mundo. Na verdade, Gren estava abrindo caminho para Zhao. Ele sabia que seu mestre era jovem, mas ainda esperava que crescesse. No dia em que Zhao se tornar uma pessoa que possa apoiar o clã Buda, ele poderá se sentir à vontade. Viver em outro mundo. Capítulo 56. Não dizer olá. Eles rapidamente entraram em Forgotten Valley. Zhao não guardou seus mortos-vivos ainda, para manter sua identidade como um mago negro, porque se eles fossem para a fortaleza, ninguém os incomodaria quando vissem um mago negro com um morto-vivo convocado. Os lados do vale não eram penhascos íngremes, mas duas encostas suaves, que continham arbustos e ervas daninhas, e também árvores muito mais fortes e vibrantes do que as próximas ao seu castelo. Não viram ninguém em Forgotten Valley, mas de vez em quando podiam ouvir o som de insetos,
dando a tudo uma natureza harmoniosa. Depois de olhar para as colinas dos dois lados, Gren virou-se para Zal. Mestre, assim que encontrarmos um bom lugar para nos instalarmos na montanha, você irá imediatamente para o espaço, enquanto eu vou para Montenegro comprar roupas e tal. Zal assentiu e ordenou que os mortos-vivos subissem a colina. Embora fosse apenas um esqueleto, ainda tinha garras afiadas, então escalar uma montanha não era extenuante. Uma vez que ele estava mais perto das árvores, ele podia ver que elas eram parecidas com as da terra. Ele não sabia muito sobre árvores, exceto espécies comuns como álamo, salgueiro, ou muio-pinheiro. Ele não reconheceu as outras árvores. Gren, sentado ao lado de Zal, também observava as árvores. Mestre, as matas são muito perigosas. Não só por causa das bestas espirituais, mas também existem plantas que são altamente tóxicas. Então tome cuidado. Zal assentiu. Embora nunca tivesse estado em uma floresta antes, ele havia lido sobre cenários perigosos que as pessoas escreveram online. Mesmo na ficção, a floresta seria retratada como um lugar perigoso. E já que havia bestas espirituais aqui, ele tinha que ser ainda mais cuidadoso. Havia muita vegetação na montanha. Você podia ver uma variedade de árvores em todos os lugares, a ponto de a luz ficar fraca quando você andava pela floresta. Demorou um pouco, mas finalmente conseguiram encontrar um lugar isolado. Eles pularam de alien, e então Zal e Gren seguiram para o espaço. Dentro do espaço, o milho crescia forte, as oleaginosas eram saudáveis e Meirin ensinava aos escravos a ler e escrever. Mas além de apenas ler e escrever como da última vez, Zal trouxe as pedras extraídas com ele para que Anne e alguns escravos pudessem tentar fazer uma pedra de moinho. Além disso, ele trouxe muitas ervas daninhas para o espaço também, para dar aos outros escravos algo para fazer. Além disso, o efeito foi surpreendentemente bom. Simplesmente não havia problemas para os escravos, pois agora eles podiam trabalhar, assim como descansar. Meirin viu os dois entrarem, então ela rapidamente os cumprimentou e disse: Mestre, Gren, por que você está aqui? Aconteceu alguma coisa? Nada aconteceu, disse Gren. Finalmente chegamos a Forgotten Valley. Deixe o jovem mestre ficar no espaço por alguns dias, enquanto eu vou lá buscar algumas roupas de Montenegro. Meirin entendeu o que Gren estava fazendo. Bem, apresse-se. Estaremos aqui esperando você voltar. E lembre-se de nossa posição para que você possa encontrar o caminho de volta. Meirin estava de bom humor esses dias. O clã Buda estava prestes a receber uma renda pela primeira vez desde que foram exilados. Embora ainda não tenham recebido o dinheiro, ainda representava esperança. Zal virou-se para Gren. Cuidado, vovô Gren. Nossa identidade não pode ser exposta, senão sofreremos. Lembre-se de que vender os rabanetes agora não importa. Podemos esperar outra hora se você tiver problemas. Sua segurança é o mais importante. Uma sugestão de um sorriso caloroso apareceu no rosto de Gren. Ele deu um tapinha no ombro de Zal. Mestre, não precisa se preocupar. Meus ossos podem ser velhos, mas não suporto morrer antes de ver o renascimento do clã Buda. Ele terminou suas palavras com uma risada. Antes, Gren nunca teria agido tão amigável com Zal, porque ele não era próximo de Adam. Gren achava que Adam era muito irritante, então como ele poderia ser tão amigável com ele? Mas agora o corpo de Adam estava cheio da alma de Zal. Zal era um otaku, órfão, e nasceu na China, que respeitava os idosos. Embora Gren e Meirin fossem seus servos, desde que ele acordou, eles cuidavam dele, o que resultou em um forte vínculo com seus amados anciãos. Essa mudança em Zal foi sentida por Meirin e Gren. Foi por causa dessa mudança que Gren pôde ser tão amigável com Zal, caso contrário, seria impossível se dar bem com ele. Zal deixou Gren bater em seu ombro, apenas sentindo o amor do ancião, mas não disse nada porque era muito sutil e não gostava de exibir sentimentos excessivos. Ele simplesmente acenou com a cabeça e disse: Vovô Gren, eu vou mandá-lo embora. Com pensamento, Gren deixou o espaço. Gren memorizou seus arredores e deixou uma marca. Então ele correu para Montenegro. Gren parecia um velho viajante, então não enfrentou nenhum escrúpulo quando encontrou alguns aventureiros. Esses aventureiros comuns não prestaram atenção ao clã Buda. Afinal, os grandes nobres não pareciam ver o clã Buda como uma ameaça, então eles não contrataram nenhum desses tomadores de risco para lidar com um clã em declínio.
Além disso, eles também não queriam irritar Gren e Merin, que eram personagens fortes. A verdadeira ameaça ao clã Buda não era outra senão o clã Purcell. A relação anterior com os dois clãs era boa, inclusive preparando seus filhos para o casamento. Mas desde a queda do clã Buda, o clã Purcell nunca mais mencionou o casamento. Os casamentos aristocráticos não eram sobre amor. O clã Purcell só estava interessado no casamento com o clã Buda para obter alguns benefícios. Mas agora que o clã Buda havia caído, o clã Purcell considerou que não havia valor em honrar o acordo de casamento. No entanto, eles ainda precisavam salvar a face. Mesmo que o clã Buda estivesse agora fraco, se o clã Purcell dissolvesse o casamento que era sua ideia em primeiro lugar, seu clã prejudicaria sua reputação entre os círculos aristocráticos. O clã Purcell não faria uma coisa tão idiota. Havia apenas duas maneiras de se livrar do acordo de casamento. A primeira maneira foi o clã Buda iniciar a dissolução do casamento. Todo mundo sabe que o clã Purcell foi o único a oferecer o casamento, mas se o clã Buda foi o único a desistir, então o clã Purcell poderia salvar a face. A outra forma era ainda mais simples. Mate Adam Buda e deixe o clã Buda morrer. Obviamente, não haveria um casamento depois disso. Na verdade, Gren havia pensado em liberar o casamento do clã Purcell, mas na época, Zhao ainda não havia acordado. Mas quando o clã Buda mais precisava de ajuda, o clã Purcell optou por não ajudá-los, embora tivessem o poder de fazê-lo. Foi precisamente por isso que Gren sentiu algum ressentimento em relação ao clã Purcell. Então ele decidiu não dissolver o casamento de Zhao, apenas porque o clã Purcell não os ajudou, e os deixou cair nesse ponto sem sequer cumprimentá-los com olá. Gren entendeu os problemas de um nobre em salvar a face. Então ele não tomará a iniciativa de dissolver o casamento com o clã Purcell, mesmo que eles pressionassem seu clã Buda. Ainda assim, Gren tinha que ser muito cuidadoso, porque a única saída para o Deserto Negro era a entrada do Ducado de Purcell. Como eles eram um espinho para o clã Purcell obviamente prestaria atenção em seus movimentos, então ele tinha que ser cuidadoso. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.